Boa noite, pessoal. Queria dar boas-vindas a vocês para a nossa live da série Experts da Semente. Sei que o pessoal já está cansado de ver live, aula online e tudo mais. Por isso a gente vai deixar uma caixinha lá no Instagram, @necem_ufla. Deem sugestões para a gente tá deixando a live mais dinâmica para ficar um pouco menos cansativo, ok? Então, pessoal, quem não me conhece ainda, sou o Vinícius. Sou atual presidente do NECEM. Estou no sétimo período de graduação na Universidade Federal de Lavras. E o que é o NECEM? O NECEM é o Núcleo de Estudo de Sementes. Já está há 7 anos em funcionamento. Ele está situado na Universidade Federal de Lavras, com apoio de todo o setor de agronomia e principalmente o setor de sementes. E o NECEM é composto por estudantes da graduação quanto da pós-graduação. E nosso objetivo principal é a difusão de conhecimentos e a qualificação profissional e pessoal de cada membro do núcleo. Também realizamos visitas técnicas, projetos de extensão e sociais e cursos externos e cursos internos para nossos membros. Também realizamos simpósios dando suporte a outros cursos, como alguns oferecidos pela Abrates. Então, pessoal, eu queria chamar agora a mediadora de hoje, que é a membro do NECEM, que é a Monique. Boa noite, pessoal. Como o Vinícius falou, meu nome é Monique, eu sou estudante de graduação na UFLA, estou no 7º período de agronomia. Faço parte do NECEM há 2 anos e atualmente estou na coordenação, cuidando do RH do núcleo. Eu queria agradecer ao NECEM pela oportunidade de estar mediando essa live. Eu queria agradecer também a presença de todos aí que estão online com a gente. Essas lives estão deixando a gente bastante realizados. Estamos extremamente felizes de ver várias pessoas de todos os cantos do Brasil, sejam estudantes, profissionais e professores. Eu queria agradecer também ao setor de sementes, esse setor base aí para a gente. É muito gratificante a gente ter essa proximidade com grandes professores, professores referência na área de semente. E falando em referência, eu já gostaria de anunciar para vocês que convidamos a professora Denise Dias para estar apresentando sobre o tema deterioração, vigor e desempenho da semente. Eu gostaria de convidar ela e avisar também vocês que vamos estar abrindo para perguntas no final. Qualquer dúvida, a nossa equipe, temos uma equipe bastante atenta aí no chat, mandem para a gente, aproveitem, e é isso aí, pessoal. Boa live a todos. Professora Denise, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre sementes. É um prazer estar com vocês e recebo com muito carinho esse convite da UFLA, que foi onde eu fiz a minha graduação, e tenho um carinho muito especial pela universidade, por toda a equipe de sementes do Departamento de Agricultura. Eu atuo aqui na UFV, na área de sementes. Meu mestrado e doutorado foram em Piracicaba, na Exalc, USP, e a gente tem trabalhado bastante com esses temas que a gente vai abordar hoje. A gente sabe que o tempo é bastante curto e o tema é amplo, né? Então, eu vou só acertar aqui os slides para a gente dar início à apresentação. E o tema é deterioração, vigor e desempenho de sementes, né? Como eu disse... Apresentação. Oi? Muito obrigada. Boa apresentação, viu, professora? Tá certo. E eu vou tentar, assim, obedecer o tempo que vocês me pediram. Eu acho que está bastante... Fiz bastante slides, já cortei. Eu acho que vou conseguir cumprir o tempo aí para a gente dedicar um tempinho para as perguntas também.
ok? Muito obrigada a vocês do NECEM, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e vamos dar então um início à apresentação. Esse tema deterioração, vigor e desempenho, ele é bastante interessante porque tudo em sementes acaba remetendo ao vigor. E a gente tem que lembrar que a semente, né, é um ser vivo, é um pacotinho aí tecnológico, mas com vida, e que está sujeito a uma série de reações deletérias que levam à perda de qualidade. Essas reações deletérias a gente chama de deterioração, né? E são uma série de mudanças degenerativas que vão aumentando cada vez mais a susceptibilidade das sementes às condições de ambiente e cada vez mais que o processo avança, diminui a capacidade das sementes sobreviver. Então, ele é extremamente indesejável para a agricultura, porque compromete o desempenho das sementes tanto no campo como no armazenamento. E são vários os mecanismos envolvidos, eu vou sintetizar aqui, por causa do tempo, mas a base de tudo é o estresse oxidativo. E a oxidação é como se fosse um enferrujamento, né? O estresse oxidativo ele envolve a produção de compostos oxidantes, que a gente também chama de radicais livres, que são gerados a partir da redução do oxigênio molecular. E esses radicais livres, quando em excesso, eles são extremamente danosos às células, causando o que a gente chama de deterioração. Só para dar um exemplo aqui, nós temos aqui o oxigênio molecular, né, que eles andam aos pares, vamos dizer assim, compartilhando na última camada 2 elétrons. Então, eles estão unidos aqui na forma estável. Se esse oxigênio recebe um elétron, ele se torna um radical livre. E esse radical recebe o nome de superóxido, porque ele tem na última órbita aqui um elétron não pareado e que é altamente reativo. Ele vai reagir com moléculas vizinhas. Pode acontecer também de cada um deles receber um elétron aqui e se ligar a um hidrogênio. Se eles se ligarem ao hidrogênio, eles formam água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que também é tóxico para as células. Mas não é um radical livre porque a gente não está vendo um elétron livre aqui. Então é chamado de espécie reativa de oxigênio porque é altamente reativa e também não é benéfica quando em altas concentrações. E assim vai, se eles receberem cada um receber um elétron aqui, nós vamos ter o radical hidroxil aqui, que é o mais danoso deles, o que mais tem poder de reação. Então, esse estresse oxidativo, ele gera tanto os radicais livres como as espécies reativas de oxigênio. Os radicais livres a gente define como um átomo, uma molécula que tem um elétron livre na última camada. Então, ele está livre, ele tanto pode doar esse elétron como receber de uma molécula vizinha. E são esses os radicais aqui. Os que estão com asterisco não têm o elétron livre, então eles são chamados de espécies reativas de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio e esse oxigênio singleto aqui, que tem um spin trocado. Ok? Mas aqui isso não é o mais importante. O que nós queremos mostrar é que uma molécula estável, recebendo um elétron ou perdendo, ela se torna um radical livre. E esse radical livre ele é reativo, vai causar danos em proteínas, em lipídios, em moléculas de DNA. E essas moléculas, então, essas biomoléculas aí, elas vão perder a sua capacidade de operar naturalmente na célula e participar das reações metabólicas onde elas são essenciais. Então, afetam tanto a estabilidade delas como a sua função. Então, as principais alterações degenerativas que nós temos aqui, nós vamos listar aqui, mas não vamos entrar em detalhes, é a peroxidação de lipídios, ocorre também desestruturação de membranas celulares,
inativação de enzimas e proteínas e perda de integridade da molécula de DNA. Falando um pouquinho da peroxidação de lipídios, a gente tendo lá a formação de radicais livres, esses radicais eles têm uma preferência, vamos dizer assim, pelos lipídios, pela instabilidade que eles têm. Né? Então, ocorre um processo de peroxidação em cadeia, porque esses radicais livres vão atacar as duplas ligações dos ácidos graxos que compõem um lipídio. E aí vão produzir álcoois, aldeídos, compostos que são tóxicos para a célula e afetam a germinação. Então, tudo começa com o ataque desse radical livre a uma dupla ligação, uma insaturação e gerando radicais livres. A gente sabe que os lipídios são quimicamente instáveis e nas sementes nós temos lipídios em duas formas, na forma de triglicerídeos e de fosfolipídios. Triglicerídeo é o lipídio de reserva e ele é formado de 3 ácidos graxos. Então, esses ácidos graxos aqui que estão propensos ao ataque dos radicais livres. Quanto mais insaturados, mais instáveis eles são. E os fosfolipídios de membrana também vão sofrer esse ataque dos radicais livres, resultando aí num dano em cadeia. E a mitocôndria é a sede principal dessas alterações degenerativas, né? Porque todo o processo respiratório, todo o oxigênio está ali e, num dado momento, esse oxigênio, gerando um radical, por exemplo, hidroxil ou um superóxido, vai causar um dano aqui em cadeia. E por que as mitocôndrias são tão propensas? Porque elas têm as cristas que aumentam a superfície de membrana delas. Elas são mais ricas em lipídios insaturados, essas membranas têm mais insaturação, então são mais instáveis, né? Ela é o sítio da respiração, da transporte de elétrons, então ela vai reduzir a produção de ATP, aqui, de energia para a célula. Além disso, a mitocôndria tem seu próprio DNA, que é o DNA mitocondrial, que ele é bem mais sensível a essa peroxidação do que o DNA nuclear. E a gente sabe que as regiões meristemáticas das sementes são ricas em mitocôndrias, então já dá uma ideia para a gente do início desse processo onde ele ocorre. E também nós temos alterações degenerativas nesses fosfolipídios de membrana aqui, ó. Nós estamos vendo uma membrana desorganizada na semente seca. Quando a semente absorve água, essa membrana se reorganiza porque os fosfolipídios são hidrofóbicos e eles se escondem da água, se alinham para o lado interno. Quando a gente tem deterioração, esses fosfolipídios eles acabam sofrendo esse dano e aí essa reorganização não vai ser satisfatória. E aí vai ocorrer uma grande lixiviação das sementes deterioradas em relação a uma semente menos deteriorada, mais vigorosa. Bom, então um outro problema que nós temos aqui é a degradação do DNA, né? Porque esses radicais livres também atacam as moléculas de DNA e RNA e ocorre falha no processo de transcrição, de tradução, vai gerar alterações cromossômicas e mutações. E essas mutações, então, envolvem o quê? Plântulas anormais. Então, como é que a célula reage a isso? As células da semente. Sempre existe ali um sistema de defesa antioxidante. E esse sistema de defesa, numa célula jovem, numa semente vigorosa, recém-colhida, ele está atuante, anulando os efeitos aqui dos radicais livres. Agora, quando a produção desses radicais livres ela é exagerada ou aumenta significativamente, esse sistema antioxidante não dá conta de anular o efeito desses radicais livres. É importante ressaltar que esses radicais, em condições normais, eles são até benéficos. As espécies reativas de oxigênio, elas são reguladoras de uma série de processos celulares e sinalizadoras,
quando elas estão num equilíbrio. Mas quando há o desequilíbrio, como nós estamos mostrando aqui nessa figura, a balança está propensa para as espécies reativas de oxigênio, aí resulta o dano que vai vai progredindo e atacando as moléculas vizinhas, tá? Bom, então, o sistema de defesa antioxidativo, ele pode ser enzimático, e aí nós temos algumas enzimas como a superóxido dismutase. O que ela faz? Ela vai transformar aquele radical superóxido em peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. E aí vem a catalase em seguida para decompor esse peróxido de hidrogênio, porque ele é tóxico para a célula também. Então, ele não pode se acumular em grande quantidade. E ela decompõe o peróxido de hidrogênio sem gerar radicais livres. E nós temos também as peroxidases que ajudam a remover esse peróxido de hidrogênio, tanto no citosol como na mitocôndria. Então, aqui só um exemplo para a gente verificar onde está a marquinha vermelha ali. Nós temos sementes de milho armazenadas por 0, 9 e 15 meses. E essas sementes, então, a gente vê nas sementes armazenadas por mais tempo uma menor atividade da catalase, indicando o quê? Deterioração, que está ocorrendo peroxidação dos lipídios. Na semente recém-colhida, não armazenada, a atividade da catalase está mais evidente ali pelas bandas, ok? E nós temos também um sistema de defesa não enzimático, que são os compostos que reagem com os radicais livres, inibindo sua ação. Nós temos aí o tocoferol, que é a vitamina E, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, os flavonoides. Então, por isso que hoje a gente vê tão em evidência, né, as pessoas tomando vitamina E, vitamina C, anti-envelhecimento, anti-ruga. Por quê? Para atenuar os radicais livres. Então, na semente não é diferente disso, não. O que o organismo jovem tem em relação ao organismo mais velho? É uma produção de vitamina C e vitamina E suficiente para atenuar os radicais livres. À medida que o organismo envelhece, ou sofre um estresse, ou ocorre alguma mudança metabólica importante, ele deixa de produzir esse sistema aí, antioxidante de forma eficiente, e aí os radicais livres se acumulam. Então, a deterioração ela é fruto desse processo que eu expliquei. E a intensidade e a velocidade dela varia demais, varia com as condições climáticas, com o manejo, com as condições de armazenamento, varia com o genótipo, com a interação genótipo-ambiente. Então, aqui eu tenho um exemplo de um trabalho de tese do Daniel, que foi meu orientado, em que a gente testou vários genótipos para verificar a tolerância deles a essas condições de umidade, de precipitação na pré-colheita. E nós fizemos chuva simulada, aplicamos chuva simulada, diferentes níveis de precipitação, no caso de vegetação, para verificar qual material poderia ser mais tolerante a essa questão do estresse em pré-colheita, né? Então, a gente vê que com a aplicação das precipitação, a gente teve uma redução na qualidade da semente pelo envelhecimento acelerado. E nós monitoramos outras variáveis também. Agora, esses estudos não são muito simples. Por quê? O resultado depende muito da condição, de quanto que você aplicou de lâmina, várias aplicações, o intervalo entre as aplicações, porque a água escorre sobre a vagem e muitas vezes não atinge a semente. Depende da lignina da vagem, então tem várias implicações aí. Então a gente precisa avançar muito nisso aí ainda, principalmente quando o objetivo é selecionar materiais em programas de melhoramento para melhor qualidade de semente ou para melhor tolerância a esses estresses em pré-colheita.
Então, o processo de deterioração, a gente tem uma certa dificuldade de elucidar. Por quê? Porque ele não é padrão, ele não é uniforme, depende muito da combinação de estresse a que a semente foi submetida para você ver se ele vai afetar ou não o vigor. Então, uma deterioração provocada pela presença da semente lá no campo, no solo, aguardando chuva, ou o calor do solo, mais um pouquinho de chuva, mas não foi suficiente para germinar, essa deterioração ela ocorre num padrão, diferente da deterioração, por exemplo, de uma semente armazenada e aguardando a semeadura em campo. Uma deterioração provocada por dano mecânico, ela começa naquele ponto onde houve o dano, e aí ela vai vai aumentando, né? Vai caminhando para os tecidos vizinhos. É diferente de uma deterioração causada por um envelhecimento natural. Então, a deterioração ela tem especificidades que impedem generalizar. Outra coisa, o envelhecimento natural, ele é igual ao artificial? Muitos estudos têm buscado simular deterioração envelhecendo as sementes artificialmente. É uma estratégia? É interessante? É válida, mas os resultados têm que ser analisados com cuidado, né? Então, muitas vezes aqui tem um resultado de pesquisa de uma orientada minha com algodão, em que as sementes foram armazenadas em câmara fria, em ambiente, e também foram submetidas a diferentes tempos de envelhecimento acelerado, que é a parte B do gráfico. Então, a gente conseguiu, com esse estudo, tentar monitorar o envelhecimento natural através do envelhecimento artificial. Então, a gente conseguiu perceber que, envelhecendo essas sementes de algodão por 72 horas, foi possível estimar a germinação que ela teria após 12 meses de armazenamento. Houve uma correlação muito forte. Então, estudos dessa linha são interessantes porque eles dão subsídios para as empresas de como fazer o teste de envelhecimento buscando um objetivo bem particular. O teste de envelhecimento acelerado ele é um teste importante para avaliar o vigor, mas ele pode ser manipulado em termos de tempo de envelhecimento para buscar respostas eficientes com relação ao manejo dos lotes. Esse aqui é um trabalho que ainda nem foi publicado, é a tese da Marta Freire, orientada do professor Laércio, com vários genótipos de soja, e ela também fez um estudo parecido, relacionando envelhecimento acelerado por vários períodos de tempo e armazenamento, e concluiu que o envelhecimento por 96 horas em soja teve uma boa correlação com tolerância das sementes ao armazenamento por 8 meses. Então, ele teve um resultado bem semelhante ao resultado obtido com a germinação após 8 meses de armazenamento. Além da deterioração ser variável com as condições de ambiente, ela é variável também com a espécie. Se é uma espécie oleaginosa, ela é mais propensa a uma deterioração, haja visto que a gente tem mais dificuldade de armazenamento nas oleaginosas, em função da instabilidade dos lipídios. Varia com a cultivar, com lotes da mesma cultivar, varia até entre sementes do mesmo lote. Eu não tenho um lote formado essencialmente por sementes mais deterioradas ou menos deterioradas. Tem uma gama de variação aí dentro. É lógico que o que caracteriza o lote é as sementes que predominam num determinado estado metabólico, mas há uma mistura ali, não tem como ter um lote com 100% de sementes vigorosas, nem com 100% de sementes não vigorosas, né? As diferentes estruturas da semente também sofrem com a deterioração de modo diferente, né? Então, ela não ocorre uniformemente na semente. Por exemplo, o embrião, que
um tecido vivo, muitas vezes é mais sensível do que o endosperma, no caso das monocotiledôneas. Então, geralmente, milho, trigo, arroz, a deterioração começa geralmente na ponta da radícula. Tem vários trabalhos mostrando isso aqui, com teste de tetrazóleo, simulando tempos de deterioração, né, de envelhecimento e avaliando pelo tetrazóleo. Então, quando a gente estuda deterioração, a gente tem que estar muito atento. O que eu avalio? A semente inteira ou partes da semente? E, ao comparar estudos, a gente tem que buscar lá na metodologia. Trabalhou com a semente inteira, só com o embrião, porque às vezes os resultados diferem em função da metodologia que se utilizou. Porque regiões específicas da semente podem deteriorar mais rapidamente do que outras. Então, soja, 100% ali que está dentro do tegumento é tecido vivo. O milho, 80% é endosperma, que é tecido não vivo. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de pensar na deterioração. Por isso que milho é uma semente muito mais fácil de conservar. Além de ser amilácea, ela tem uma série de características aí que o processo de deterioração dela é bem menos acentuado do que em soja, né? Então, a deterioração a gente pode sintetizar dizendo que é um processo complexo, difícil de ser elucidado, porque não ocorre de forma uniforme nas sementes do mesmo lote, né? Então, a gente tem que ver que a taxa de deterioração varia de semente para semente. Então, a amostragem tem que ser muito bem feita quando a gente vai avaliar o estado de deterioração de uma semente. Então, ela envolve alterações bioquímicas, citológicas, fisiológicas. Quando ela começa? Na maturidade fisiológica. E a partir daí é um processo progressivo que vai culminar com a morte da semente. O papel nosso como tecnologista de semente é atenuar esse processo, é tentar fazer com que a velocidade dele seja a mínima possível. Então, aqui nós temos a maturidade fisiológica, quando a qualidade da semente é máxima, né? E aqui essa sequência provável de eventos que caracterizam a deterioração a partir da maturidade fisiológica. Então, um dos primeiros sintomas da deterioração é a desestruturação das membranas, que eu falei agora há pouco, causada pelos radicais livres. Essa sequência é hipotética, ela tenta mesclar os eventos que vão se sucedendo até a morte da semente. Então, ocorre a redução nas atividades de biossíntese, a germinação se torna lenta, a semente já fica com um potencial de armazenamento mais comprometido, as plântulas menores, menos desenvolvidas, desuniformidade na emergência em campo. Numa etapa mais avançada, a semente já fica mais sensível ao estresses, então ela fica mais exigente em condições mais próximas das ideais em campo. Aí começa a aparecer redução no stand, aumento de plântulas anormais, que aí já está ocorrendo mutações, danos no DNA, né? Com a perda do poder germinativo. Então, se a gente olhar essa sequência, o que o teste de germinação nos indica são as duas últimas fases aí, que a gente detecta plântulas anormais e sementes mortas. Eventos anteriores a gente não consegue captar porque é um teste feito em condições ideais. Então, a gente pode reunir essas manifestações que eu acabei de falar em bioquímicas, que quando envolve alterações nas macromoléculas, no metabolismo celular, em fisiológicas, que aí a gente já vê na plântula, como está aí na foto ao lado, plântulas menores, pouco desenvolvidas, crescimento lento, e elas são decorrentes das bioquímicas. E aí, num estágio mais avançado, a gente consegue perceber até mudança de cor, de brilho no tegumento. E no caso aí da soja, a gente visivelmente consegue ver que houve deterioração por umidade no campo, através desse sinal aí, dessas ruguinhas, dessas estrias.
Então, essas manifestações fisiológicas, elas estão relacionadas com tamanho, desenvolvimento de plântulas. Então, eu tenho aqui plântulas vigorosas, com certeza vieram de sementes mais vigorosas. Plântulas menores, menos desenvolvidas, vieram de sementes mais deterioradas. Então, afeta a taxa de crescimento das plântulas. Aqui nós estamos vendo um sistema radicular muito mais vigoroso, né? Mais robusto. Nessa foto aí dá para ver direitinho como o vigor da semente interfere no crescimento tanto da parte aérea como do sistema radicular. As menos vigorosas, plântulas mais fracas, né? Aqui nós estamos vendo com uma linha bastante fechada, o stand bem formado, e no outro lado aqui esquerdo as plântulas menos desenvolvidas ou com falhas no stand. Então, a deterioração afeta a uniformidade e o desenvolvimento das plantas, aqui já é planta no campo, né? Condições adversas de ambiente, problemas com patógeno de solo, ou mesmo compactação de solo, irrigação, calor excessivo, podem levar a falhas na emergência se a semente não é vigorosa. Então, uma das manifestações fisiológicas é redução da emergência em campo, e também aqui nós estamos vendo ao lado em sementes de hortaliça, né, falhas aí na emergência com células da bandeja de mudas sem nenhuma plântula. As sementes ficam mais propensas à ação de micro-organismos com menos resistência, germinam mais lentamente e ficam mais tempo no solo, predisposta a patógenos de solo. E aí, naquela fase que eu disse que é mais avançada, o que nós temos? As anormalidades, né? As sementes já com defeitos graves, né? Frutos de mutação. Então, aqui, se a gente observar essa figura, nós temos aí, com o avanço da deterioração, né? Nós vamos ter diminuição no tamanho das plântulas, até chegar num ponto em que nós teremos a morte completa aí da semente, né? Bom, então, quando a gente, de tudo isso que a gente falou aí da deterioração, é importante a gente associar deterioração com vigor. Eles estão fisiologicamente ligados, tá? A deterioração, muitas vezes a gente usa o vigor como um sinônimo da deterioração, né? Mas a deterioração leva à redução do vigor. Então, o vigor tem uma conotação positiva, a deterioração uma conotação negativa, né? Vamos dizer assim. É como se fossem imagens refletidas num espelho, né? São aspectos aí recíprocos e que são importantes para a qualidade de semente. E aí, quando a gente entra para falar um pouquinho sobre vigor e relacionar com deterioração, a primeira pergunta que vem em mente é o que é vigor? Se eu perguntar isso para vocês vão ter dificuldade de conceituar, vocês sabem o que é. Mas se escrever rapidamente um conceito aí, vigor, é isso, assim, vocês vão ter dificuldade. Conceituar a germinação é fácil. É o crescimento do embrião originando uma plântula normal sob condições ideais. Agora, vigor tem muita coisa embutida aí. Então, fica mais fácil eu perguntar que características estão associadas ao vigor de sementes, né? Velocidade de germinação, né? O que você espera de uma semente vigorosa? Que germine rápido. Que ela seja menos sensível ao estresse, né? Mais tolerante às condições de estresse. Que ela tenha um crescimento de plântula adequado e que resulte numa planta vigorosa no campo. Que ela tenha velocidade na reorganização das membranas para não deixar enxilhar exudatos demais e formar em torno dela um substrato excelente para fungos. E
a taxa respiratória dela, tudo isso. Então, a gente vê que o vigor, ele tem características que a gente pode medir perfeitamente com base em avaliações da plântula, crescimento, tamanho, matéria seca, velocidade de crescimento, mas ele também está associado a características do metabolismo celular, né? Membrana, peroxidação de lipídios, atividade enzimática, taxa respiratória. Então, eu poderia listar aqui uma série de características que estão associadas ao vigor. E aí vem a pergunta, né? Como conceituar vigor? Se ele tem tantas características que estão associadas a ele. Então, a gente está colocando aqui um conceito da OSA que eu acho interessante, que o vigor é reflexo de um conjunto de propriedades que determina o potencial para uma rápida e uniforme emergência em campo. Mas olha o detalhe, sob amplas condições de ambiente. É isso que a gente espera da semente vigorosa. Rápida e uniforme emergência. Agora, para ter essa rápida e uniforme emergência, tem que ter um conjunto de propriedades, de características atuando, que são essas que a gente acabou de falar. Velocidade de crescimento, a membrana tem que estar em ordem, organizada, atividade enzimática em ordem, uma série de fatores intrínsecos da semente para que ela expresse isso, esse vigor, né, no campo ou no armazenamento. Então, o que a gente espera de uma semente vigorosa? É que ela tenha potencial para uma rápida e uniforme emergência em campo. Com ela, a gente tem maior possibilidade de sucesso sobre ampla variação de ambiente. Então, se a gente observar essa curva aqui, nós temos a curva da germinação e a do vigor. Estão vendo que a germinação ela cai ao longo do tempo muito mais lentamente do que o vigor, do que a deterioração? Então, quanto mais progride a deterioração, eu tenho diferença entre os valores aqui. Olha aqui, o primeiro X lá em cima. Eu tenho uma alta germinação, mas o vigor ainda está muito bom. A germinação demora mais para cair. Enquanto a germinação não está reduzindo, eu já vejo o vigor já reduzindo de forma mais acentuada. E essa redução vai ser mais drástica ou menos drástica, dependendo do estado metabólico dessa semente, de todo o histórico dela de produção, de tudo que aconteceu com ela até ela chegar nas mãos do agricultor. Então, essa área churiada aí é a área de aplicação dos testes de vigor. Então, eu tenho aí uma área, e essa curva de vigor, o para nós é a mais germinação possível. Quanto mais ela se afastar da curva de germinação, é sinal que eu tenho uma semente com mais deterioração. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Ó. Tem 3 lotes A, B e C. Todos eles estão com uma germinação bem semelhante, lá no topo da curva. Aí, após um certo período de armazenamento, na hora que eu levo para o campo, eles se deslocam nessa curva e aí eu tenho vigor. Eles já não têm o desempenho igual que eles tinham lá na germinação. Eles se deslocam de modo diferenciado. Então eu vejo que o A é diferente do B, que é diferente do C. Eles tinham germinação semelhante, mas no campo, no armazenamento, eles já não se comportaram de maneira igual. Então, por isso, a importância de se avaliar o vigor para avaliar o desempenho da semente no campo ou no armazém. Então, a avaliação do vigor, ela envolve uma série de testes aí, tradicionais, que eu não vou entrar em detalhe, porque eu acredito que a maioria, né, já tem familiaridade. O teste de envelhecimento acelerado, né, bastante usado para a soja, para o algodão. O teste de frio, é um teste de estresse para milho, né? Os mais utilizados são estes, né? Envelhecimento, teste de frio, testes baseados no crescimento de plântulas, como matéria seca, tamanho. Para algodão, teste que
é bastante indicado é o de germinação a baixa temperatura, que é feito a 18 graus e dá uma relação muito boa com a emergência em campo. Nós temos teste de tetrazóleo, né, muito utilizado aí na soja, um teste praticamente obrigatório para a soja. E temos a condutividade elétrica, que mede os lixiviados que são liberados pelas sementes e indiretamente avalia o vigor. Quanto mais lixiviados, maior a deterioração, menor o vigor. Então, são os testes tradicionais assim, mais utilizados, são resumidamente, né? E hoje nós estamos progredindo para análise de imagem. Nós temos softwares, né? Como via Ground Eye, que é o equipamento desenvolvido pela TBIT em parceria com a UFLA, que calcula índices de vigor, uma série de índices aí, medições de plântulas. Tem o Vigor S, desenvolvido pela Exalc junto com a Embrapa, tem o SATL, desenvolvido lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, são caminhos que nós estamos buscando na pesquisa e que ainda não estão tão consolidados como os testes que eu mostrei anteriormente. Mas é um caminho que tem evoluído bastante, porque envolve uma série de facilidades, rapidez de obtenção de resultado, não tem interferência, né, da subjetividade do analista. Então, são vários estudos aí que têm sido feitos nessa linha aí das análises de imagens. Aqui, continuando, nós temos aqui análise de imagem com raio-x, aqui, né, análises multiespectrais também, que tem sido bastante, uma linha também estudada aqui pelo André e o professor Laércio, aqui na Universidade de Viçosa, e as análises bioquímicas, que a gente usa mais em pesquisa, porque nem sempre os resultados são muito correlacionados com o vigor da forma que a gente espera, ainda tem que estudar bastante, e não são muito práticas para se usar na rotina, nas empresas. Mas determinar ácidos graxos livres é interessante para o algodão, para a soja, né? O malonaldeído é um produto um subproduto da peroxidação de lipídios. Então, quanto mais alta a produção de MDA, menor o vigor. Então, nós temos também monitorado a deterioração, não só através dos testes de vigor convencionais, mas também pela produção de malonaldeído. A própria avaliação do peróxido de hidrogênio liberado nas sementes é uma avaliação difícil, porque ele tem meia-vida curta, é complicado, mas pode ser feito também. Tem alguns estudos recentes usando um etilômetro para medir a liberação de etanol nas sementes e relacionando com o vigor, né? E aí, as análises bioquímicas moleculares que também têm sido objeto de estudo, né? Dos mecanismos moleculares ligados à deterioração, ao vigor, estudos de expressão gênica, para tentar associar com o vigor. Não é muito fácil, mas a gente tem trabalhado e tem visto vários trabalhos já publicados nessa linha. Então, qual que é o objetivo principal de se avaliar vigor? É detectar diferenças no potencial fisiológico de lotes com germinação semelhante. Separar os lotes em níveis de vigor para tomada de decisão no controle de qualidade interna. Mas exige uma interpretação cuidadosa dos resultados, porque vigor é reflexo de um conjunto de características. Então, eu pergunto, um teste só é suficiente? Depende do objetivo. Depende do que você quer investigar sobre aquela semente. Qual característica está sendo avaliada? Eu estou escolhendo um teste que avalia uma característica que realmente me interessa, que vai me dar uma boa resposta para eu tomar decisão interna na empresa?
É possível quantificar vigor com segurança? Quanto que significa ser 70%, 80% de vigor? Depende do teste, né? Então, atribuir valor a vigor, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente compara lotes e os resultados são comparativos. O lote A tem mais alto vigor do que o lote B. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho para a gente não avançar muito no tempo. Então, quando eu falo em vigor, vem logo a palavra desempenho associada. Então, é muito comum essa situação. Lotes com vigor semelhante, na hora que eu levo para o campo, tem desempenho diferente no campo ou no armazém. Ou até lotes com alto vigor e, às vezes, o desempenho não satisfatório no campo. Então, até que ponto possíveis diferenças no desempenho podem ser realmente atribuídas ao vigor, né? O que se espera é que semente de alto vigor tenha um melhor desempenho, mas o alto vigor não é garantia desse desempenho. O desempenho depende do vigor, é lógico, uma semente mais vigorosa é mais chance de ter um bom desempenho, mas o desempenho ele não envolve só vigor, ele envolve o genótipo, o ambiente, né? Você pode ter um vigor excelente na sua semente e escolher o genótipo errado. Não foi feliz na escolha do material para aquela situação sua, para aquela condição de campo. Você pode ter um vigor excelente e, de repente, a situação de ambiente, lá de preparo de solo, de semeadura, foi tão ruim que o desempenho da semente em campo gerou uma frustração. Era vigoroso, mas em campo não deu um bom resultado. Então, a questão do manejo do solo, de preparo, da plantabilidade, do cuidado da semeadura, de regulagem de máquina, tudo isso é que vai definir o desempenho. Então, o vigor não pode ser responsável por tudo que acontece no campo. E muitas vezes a gente vê isso. Adquire a semente, não deu certo, a culpa é do vigor. E nem sempre é assim. Então, principalmente, por exemplo, no plantio direto, se você não tem um contato da semente com o solo, se ela fica em contato com a palha, pode não germinar em campo. Então, a culpa não é o vigor da semente, a profundidade de semeadura, né? Dependendo, nós temos hoje as semeadoras são muito eficientes, mas ela pode, né, flutuar ali no solo em função de ajuste, de velocidade, de uma série de fatores, e a semente acaba não tendo uma boa superfície de contato com o solo, né? Nós temos uma questão de, muitas vezes a gente tem falhas na linha e um acúmulo de sementes, as sementes ali que germinam juntas, e aí vão ter as plântulas ali em competição, intervigor, né? Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de no dia seguinte, né, solo mais argiloso, então pode ocorrer um assoreamento do sulco, de plantio. Então, isso, às vezes, não é, né, culpa da semente ou do vigor da semente, mas é principalmente manejo de campo. Então, o vigor não é garantia de desempenho. Aqui eu tenho, numa parcela ao lado da outra, uma semente de alto vigor e uma de baixo vigor. Como é que a gente, às vezes, consegue detectar se o problema é mesmo do vigor? Quando a gente distribui os lotes em regiões distintas. E numa região ele dá problema e na outra não. Então dá para você detectar se o problema foi da semente ou não, né? Então esse arranjo espacial, distribuição espacial das plantas é importante para se garantir um estande adequado e, consequentemente, um desenvolvimento de plantas satisfatórias, né? Satisfatório para se ter produtividade. Então,
muitas vezes nós temos a questão de falhas, de plantas dominadas, né? E isso aí plantas duplas, triplas, tudo isso vai interferindo. E o próprio tombamento fisiológico, que é o calor com umidade no solo, né? Naquela fase lá de emergência, e excesso de chuva, falta de oxigênio, dano por imbebição. Então, tem uma série de fatores de campo aí que podem interferir na emergência, mesmo de um lote de alto vigor. Então, eu costumo dizer que um lote de alto vigor, numa condição de campo danada de ruim, coitado desse lote, né? Então, vigor não é profecia de que é 100% de certeza que vai dar certo no campo. Depende das condições, né, que a gente oferece para a semente. O efeito do vigor na produção final, na produtividade, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque acho que até vai ser assunto de uma outra live, né? Mas só para dar um exemplo aqui, nessa vitrine tecnológica da Embrapa Soja, eles fizeram um trabalho com sementes com 3 níveis de vigor, alto, médio e baixo. E as sementes, mas nenhum deles com semente com menos de 80% de germinação, que é o padrão para a soja. E na semente de alta qualidade, eles conseguiram um ganho de 10% a mais da produtividade. Mas esse ganho não foi em parcela experimental, não. Em parcela experimental de campo, com todo o controle local, esse ganho foi bem maior, foi na faixa de 30%. Quando levou para umas parcelões mesmo, simulando uma condição de campo, de produção mesmo, sem ser uma condição experimental, esse ganho foi de 10%. Então, mostrando aí que vale a pena investir no vigor de sementes, né? E que o alto vigor, possibilitando aí um ganho aí de 10% na produção, né? E lembrar que da soja, por exemplo, cada planta a menos por metro quadrado representa aí em torno de 180, 240 quilos por hectare a menos. Então, para a gente finalizar, o que eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês é que o vigor de sementes, ele é um dos princípios básicos da tecnologia de sementes. É trabalhar com vigor, é cada vez buscar semente mais vigorosa, é disponibilizar para o produtor resultados dos testes de vigor, informações sobre o vigor na época da semeadura e os agricultores também acho que estão mais interessados nisso hoje. A gente vê todo mundo quando adquire sua semente a preocupação com o vigor. E ele pode também pegar uma amostra, mandar num laboratório particular, fazer os testes de vigor que forem mais indicados, porque dá mais segurança, né, para semeadura em campo e para garantir um estande uniforme. Com isso, nós vamos ter plantas de mais alto desempenho e, possivelmente, né, ganho de produtividade. Bom, eu fico aqui agora aberta para as perguntas, né? E agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado, professora Denise. Ótima explanação sobre o assunto. Pessoal, façam perguntas aí no chat, já a gente responde. Só estamos nosso pessoal capturar algumas perguntas. E é isso mesmo, professora Denise. Você acabou de dizer que a lei do mínimo não se aplica só a nutrientes e tudo mais, mas sim na cadeia de produção inteira agronômica, pois todo processo tem uma peça fundamental na produtividade. Mas temos como base uma escolha de uma semente de alta qualidade, porque ainda não inventaram nenhuma colhedora que colha planta onde não tem, correto? Correto. Pessoal, põe o joinha aí, se inscreva no canal, falando um pouco sobre os cursos que a UF oferece, junto com a Abrates.
Temos o curso de analista de sementes e o curso de analista de sementes de algodão. Ainda não temos datas ainda, por conta da pandemia. Portanto, qualquer dúvida, qualquer interesse que tiver nesses cursos, por favor, entrar em contato com a gente. Também falar sobre o nosso simpósio, terceiro simpósio tecnológico de tecnologia e inovação no setor sementeiro, que era para correr há um mês atrás, porém, durante a pandemia não foi possível. Mas estamos esperando essa pandemia passar para a gente poder marcar uma nova data. Por que a gente não faz online ainda? Porque queremos trazer alguns minicursos bem práticos para vocês e fiquem de olho no nosso Instagram. Nosso Instagram também, @necem_ufla. Entrem lá e curtam o nosso Ensina. Quem quer aprender um pouco mais sobre outras partes de semente, a gente posta toda semana lá. Certinho? Agora eu vou passar para a Monique continuar a moderação da live. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade em nome do Núcleo, por você contribuir com mais um sucesso de live. Eu gostaria agora de passar para as perguntas, a gente vai ler a primeira aqui. O Vinícius vai colocar para a gente. É uma pergunta da Cileide Maria Coelho. Ela pergunta: quais ou qual o método de determinação de vigor em cereais a professora indica como sendo mais sensível para detectar o decréscimo no vigor de forma precoce? Bom, para cereais, de uma forma geral, a gente não tem uma recomendação. Para milho, o que se usa, para arroz também, no sul, pode-se usar o teste de frio, os testes de envelhecimento, aqueles testes tradicionais, testes baseados em comprimentos de plântula também são interessantes para avaliação do vigor de cereais, de um modo geral. Tá bom, agora a gente vai para outra pergunta. O Vinícius vai colocar para a gente aqui. Um minutinho, professora Denise, deixa eu atrapalhar um pouco as perguntas aqui. Eu tenho uma dúvida, uma questão para perguntar para a senhora. É muito discutido a questão da deterioração quando ela começa. Na sua opinião, ela começa na fecundação ou na maturidade fisiológica? Olha, na verdade, a deterioração mesmo, vamos dizer, da semente começar a perder mesmo, é na maturidade fisiológica. O que acontece é que todas as condições de produção, desde a, vamos dizer, fertilização do óvulo, se você tem uma condição de campo que não favorece a semente, o que acontece? Você vai produzir uma semente de qualidade inferior, ela vai chegar no máximo lá na maturidade fisiológica, mas pode ser esse máximo, pode ser, não quer dizer que é alto não, esse máximo pode ser baixo. Mas ela vai acumulando reservas. Agora, se tem vamos dizer, alguma situação de campo muito estressante durante essa fase de enchimento de matéria seca, você não tem irrigação, a semente está acumulando reservas. De repente, você não tem mais corta a sua irrigação ou você está dependendo de chuva, o que vai acontecer? Essa semente pode começar a deteriorar no campo em função dela estar úmida e de não estar recebendo nada em termos de nutrientes. Então, ela inicia esse processo. Agora, falar que ele começa na fertilização depende aí de uma série de fatores de campo. O que a gente preconiza é que enquanto a semente está em processo de formação, ela está tentando atingir o seu patamar máximo, vamos dizer assim, que é definido pelo genótipo. Agora, dependendo das condições de campo, se elas forem extremamente estressantes, por exemplo, no milho, você tem temperatura muito alta, ocorre abortamento, você vai formar sementes pequenas, ou sementes menores, espigas falhadas, a semente não vai atingir um padrão de vigor de excelência, né? Produzir sementes de baixa qualidade, mas
não significa que eu possa dizer que a deterioração já começou naquela semente. Agora, se ela ficou lá parada, esperando chuva e ocorreu algum estresse, vamos dizer que afetou aquele processo que ela vinha em acúmulo de reservas e de repente aquilo interrompeu e ela ficou lá exposta às condições de campo, ela começa a deteriorar. Então, a deterioração do ponto de vista, vamos dizer, de maturação, quando a gente estuda a maturação, a gente sempre está falando, ela tem início na maturidade fisiológica, mas ela pode ter início antes se você paralisou todo o processo e aquela semente não está ganhando mais nada. Enquanto ela está acumulando, ela está fazendo o papel dela, né, de acumular reservas para adquirir vigor. Mas se a condição de campo é ruim, de repente esse processo se inicia antes. Ok, muito obrigado, professora. Agora temos uma pergunta da Débora Rocha. Professora, ela gostaria de saber o que você acha sobre o movimento de alguns produtores de sementes que querem exigir testes de vigor na legislação. Olha, isso é uma situação bastante ainda controversa, porque para exigir teste de vigor na legislação, a gente teria que fazer um estudo bastante amplo de qual teste, tentar padronizar esse teste. Já existem alguns estudos pensando no teste de envelhecimento acelerado, mas precisa evoluir ainda, porque, como eu mostrei para vocês, a queda do vigor ela é muito mais rápida do que a da germinação. Então, colocar isso na legislação seria interessante, até certo ponto, sim, para comercializar uma semente de melhor qualidade. Mas eu penso o seguinte, por que não mudar, então, na legislação a germinação? Por exemplo, da soja 80%, passaria para 85%. Com certeza, numa semente com 85% de germinação, viria um vigor melhor. Porque o vigor na legislação ele pode trazer uma série de inconvenientes. Qual teste utilizar? Mencionei envelhecimento. Padronizar o teste. Qual vai ser o limite de vigor? 70%? 80%? Hoje a gente sabe que as empresas querem vender semente de milho com mais de 90% de germinação e vigor 85%. Na soja, não quero vender semente com menos de 85% de germinação e um 80% no vigor no envelhecimento acelerado. Se puder, até mais que isso. Sementes com 90% de germinação e 85% de vigor no envelhecimento acelerado para a soja. Então, eu acho que o próprio mercado vai se autorregulando. E, a partir do ponto que for inserir esse vigor num padrão de sementes, já tem que se estudar mais a questão de qual seria o padrão mínimo e é uma coisa mais complexa. E até porque a gente sempre está preocupado com isso, que vigor a gente não atribui valores, né? A gente compara lotes, compara um lote com o outro e é mais nesse sentido. Tá bom, obrigada, professora. Eu vou passar para mais uma pergunta que a gente tem aqui, da Joyce Pereira. Ela está perguntando o seguinte: um dos grandes problemas ao se avaliar vigor é quando estas apresentam dormência. Quais as formas de se separar o que seria baixo vigor ou efeito da dormência? No caso de sementes que têm dormência, a primeira coisa para você teria que fazer para avaliar o vigor é principalmente tentar superar a dormência, usar algum tratamento. Vamos supor que você vai trabalhar, nós tivemos um trabalho aqui com sementes de, acho que foi leucena. Então a semente tem permeabilidade à água. Se a gente não escarificar, a gente não consegue nem que ela germine. Como é que a gente vai avaliar o vigor? Né?
Então, a gente precisa superar a dormência e, a partir daí, avaliar se a planta é vigorosa, se ela resiste a estresse, porque se ela não germina, não tem como separar uma coisa da outra. Tá bom, agora a gente vai passar para a pergunta da Laene. A Laene está perguntando, a professora Laene, na sua participação nos últimos congressos internacionais, existem novidades em relação a teste de vigor? Olha, basicamente, Laene, a gente tem visto alguns testes de vigor, como determinação de etanol, alguns testes nessa linha, que têm sido, não digo recomendados, mas eles estão pensando em alguns testes, avaliação da taxa respiratória de sementes, né? E agora, o que está mais, vamos dizer, que eu vejo que tem evoluído bastante é com relação à análise de imagens. Já existe o comitê, né, de análise de imagens da ISTA, existe um grupo trabalhando com análise de imagens, tentando que isso evolua mais e que tenha uma aplicabilidade maior. Não sei se eu respondi, se era bem o que a Laine estava querendo saber, mas principalmente com os testes relacionados à análise de imagens e interpretação de vigor de plântulas com base em análise de imagens. Que são bastante interessantes porque não envolvem, né, subjetividade, dá para se trabalhar com bastante segurança, padrão de tamanho de plântula, de crescimento, calculam-se vários índices, então é um campo que tem evoluído bastante, que a gente vê nos congressos. Obrigada, professora. Agora, uma pergunta do João Paulo Góes. Ele quer saber o seguinte: o processo de degradação de sementes ortodoxas é semelhante a sementes recalcitrantes? Qual seria a diferença, caso existe? Na verdade, o processo de deterioração em sementes, ele é o mesmo, tá? Em qualquer semente. O que modifica da ortodoxa para ser recalcitrante é que as recalcitrantes, como elas não secam, elas passam da fase de maturação para a fase de germinação. Se eu tentar armazenar ou guardar uma semente recalcitrante, a tendência pela própria umidade alta acontecer a geração desses processos degenerativos todos que a gente falou, de peroxidação de lipídios, e elas ainda têm o agravante que elas não têm os sistemas protetores que eu nem mencionei, que são os açúcares que protegem as membranas. Então, para elas o sistema, vamos dizer, antioxidante já é mais complicado. Então, por isso elas deterioram mais rápido. Obrigada, professora. Agora a próxima pergunta é do Ronaldo Alves. Ele quer saber: o tamanho da semente de soja, com a presença do rasgo, pode influenciar diretamente no vigor? É o Ronaldo Alves, das Sementes Três Pinheiros, Formosa, Goiás. Oi, Ronaldo. A semente com rasgo, a gente tem feito alguns testes aqui no laboratório e elas têm apresentado problema de qualidade fisiológica, sim. E, além do mais, elas têm um problema sério de perder a proteção, ocorre mais incidência de micro-organismos, elas, no armazenamento, o tegumento é uma proteção, e a gente tem visto que em soja, às vezes, pequenas fissuras da semente comprometem o comportamento dela no armazenamento. Então, o rasgo acaba trazendo. No tetrazóleo, muitas vezes a gente nem vê a lesão muito profunda, não.
fizemos tetrazólias, lesões mais superficiais, mas nos testes de vigor, elas demonstram vigor já comprometido. Obrigada, professora. Agora, você tem uma pergunta de uma pessoa que é muito sua fã, falou muito de você, a professora Raquel, professora lá do nosso setor, que a gente tanto ama. A Raquel quer saber o seguinte: pensando nas manifestações iniciais do processo de deterioração, qual a sua opinião quanto à oficialização do uso de marcadores moleculares para avaliação da qualidade da semente? Olha, Raquel, a ISTA já usa, né, já tem marcadores, principalmente mais baseados em enzimas, e o que nós precisamos, eu sei que já tem alguns estudos, tem até da professora Edila, né, aí da UFLA, com alguns marcadores que têm funcionado para algumas espécies. Nós precisamos realmente comprovar isso cientificamente e levar essa demanda para o pessoal do Ministério. Eles têm bastante resistência a isso, mas eu sei que até uma situação aí, que, conversando com a Edila, de sementes de milheto, né, eles conseguiram comprovar o material com uso de marcador. E houve um processo, uma dificuldade ali, eu não vou entrar em detalhes, mas que conseguiram exatamente comprovar. Para algumas espécies, a gente que tem uma base genética muito estreita, que a gente tem as empresas têm um portfólio enorme aí no mercado, vai ter limitante, mas eu acho que poderia começar devagarinho com espécies que já tenham estudos e que comprovadamente a gente tenha esses marcadores que auxiliem, pelo menos, um começo, né? Eu acho que seria interessante. Obrigada, professora. Agora a próxima pergunta é do nosso membro, né? O membro lá do núcleo, Giovanni Tirelli. Ele está parabenizando você. Ele gostaria de saber como você enxerga o uso das técnicas de análise enzimática para determinar a escolha de um lote ou material genético de um programa de melhoramento, por exemplo. Olha, essas análises para uso em rotina, realmente elas não são, elas complicam um pouco. Para rotina, para comercialização, para tomar decisão interna, os testes de vigor convencionais funcionam muito bem. A gente tem procurado exatamente buscar essas ferramentas, principalmente para buscar selecionar materiais mais resistentes a estresses, com ferramentas tanto moleculares, mas principalmente com análises enzimáticas, aquelas análises que eu mencionei de malonaldeído. O peróxido de hidrogênio foi excelente no trabalho que nós fizemos com um grande número de cultivares de soja e deu uma correlação muito boa com deterioração em campo. Nós tivemos materiais mais resistentes, menos resistentes. Então, acho que para os programas de melhoramento é uma ferramenta interessante. O que a gente precisa viabilizar é que esses testes, às vezes, a gente consegue na pesquisa conduzir, porque a gente tem um menor número de tratamentos. Para programas de melhoramento com uma gama enorme de materiais, de genótipos, e que as empresas querem fazer um screening muito rápido dos materiais com resultados, com testes rápidos, e a gente tem que refinar bem as metodologias para ter uma acurácia, vamos dizer assim, porque às vezes essas análises enzimáticas, por exemplo, o malonaldeído a gente tem tentado bastante, mas nem sempre os resultados se correlacionam da maneira que a gente espera. Então, e no caso de monitorar programa de melhoramento, o número de materiais para seleção é enorme. Então, essas técnicas teriam que estar bem refinadas para se chegar a um resultado confiável. Nós temos mais 3 perguntas.
A próxima é do Adriano. O Adriano quer saber, armazenamento e resfriamento da semente não corretos aumenta a deterioração da semente? Com certeza, tudo que foge ao manejo adequado vai afetar o processo de deterioração. Então, eu não entendi muito bem a questão assim. É lógico que a ausência do resfriamento ela é bem danosa para a qualidade de semente, principalmente em regiões muito quentes. Mas se ele não for aplicado de maneira correta, se as condições de umidade da semente, todo um processo ali, se for em bag, se for o resfriamento da semente a granel, tudo isso tem que ser bem monitorado, porque se não for correto, com certeza favorece a deterioração. Obrigada, professora. Agora a gente tem a penúltima pergunta, que é do Leandro. O Leandro perguntou: qual a relação da produção de sementes de soja de ciclo cada vez mais precoces e crescimento indeterminado com a deterioração em vigor, no cenário de condições climáticas incertas? Olha, Leandro, esse é o grande problema. Realmente, se a gente juntar tudo isso, o ciclo cada vez precoce, o crescimento indeterminado, é um prato cheio para deterioração e vigor. E principalmente porque a gente vai ter na planta ali, você tem as vagens já maduras com as sementes e ainda tem material verde, né, ainda em processo de maturação. Então, para minimizar esse problema, o ideal seria se a gente tivesse como partir para a dessecação, mas de modo muito eficiente, porque também é complicado você dessecar o material que ainda está translocando reservas. Mas são sementes que ficam mais expostas à deterioração em campo e principalmente para regiões quentes e sujeitas à umidade. É a combinação, vamos dizer, ideal para comprometer o vigor por causa do processo de deterioração que vai ser mais acentuado. Por isso vai ter diferença dentro da própria planta, né? Sementes que ficam mais tempo expostas, aguardando a colheita e em função do hábito de crescimento indeterminado. Então, professora, infelizmente agora a gente já vai finalizando nossa live. Gostaria de agradecer de novo. Eu estava lendo aqui os comentários, foram muitos elogios. O pessoal elogiou os trabalhos que você apresentou, falou que você foi didática, que você é magnífica. E muito obrigada de verdade por estar aqui com a gente. Foi um prazer imenso para nós do NECEM, para o setor de sementes da UFLA. Então é isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Boa Agradeço noite. muito, boa noite. Foi um ótimo final de quarta-feira, com muito conhecimento. Muito obrigada a todos e agradeço ao NECEM, ao grupo da UFLA e a todos que assistiram, que nos prestigiaram. Muito obrigada. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.